Chegou a vez do Hugo Souza ser convocado para a seleção. Rapaziada, Hugo Souza é um jogador que chegou ao Corinthians em menos de 2 anos e ele já tem 14 pênaltis defendidos. Só para vocês terem noção, o goleiro que mais pegou pênaltis na história do Corinthians é o Cássio, que ficou para lá de mais de uma década e tem 32, 34 defesas de pênalti. Contando as alternativas também, né, as decisões por pênaltis. O Hugo Souza já tem 14 em 1 ano e meio de Corinthians. Além disso, é um goleiro bem mais jovem, pode ficar muito mais tempo no Corinthians. E fora as defesas normais, né? É verdade que o Hugo Souza tem suas falhas, tem suas carências, mas já melhorou e muito vários pontos do seu jogo desde quando ele surgiu ainda muito jovem no Flamengo. Meus amigos, assunto do dia, eu vou pedir para vocês aqui, primeiramente, deixem o seu like, se inscrevam no meu canal e comentem aqui. Eu quero saber de vocês, o Hugo Souza merece a seleção brasileira ou é apenas exagero meu? Meus amigos, todo mundo sabe que o Hugo Souza surgiu nas divisões de base do Flamengo. E diferentemente da maioria dos jogadores, para quem não se lembra, o Hugo Souza ele foi primeiramente convocado para a seleção antes de estrear no Flamengo. Quem é que não se lembra de quando o Tite começou a fazer alguns experimentos lá na segunda passagem dele, quando ele resolveu convocar alguns jovens goleiros para serem terceiro goleiro na seleção. Um desses escolhidos foi o Hugo Souza. Realmente, rapaziada, ele chegou à seleção brasileira principal antes mesmo de estrear no Flamengo. Só que, obviamente, ele não jogou. Era mais uma espécie ali de experimento, né? Para ele complementar treino, para ele sentir um pouco do que era aquele contato com a seleção. Entretanto, não deixa de ser marcante. Afinal de contas, pergunto para vocês, quantas vezes vocês viram isso na vida de vocês? E o Hugo Souza, desde a base do Flamengo, ele é um goleiraço. O Flamengo foi campeão brasileiro sub-20 com ele, campeão de copinha, e o Hugo sempre criou grandes expectativas no torcedor rubro-negro. É verdade que ele subiu relativamente cru, com algumas falhas, especialmente com o seu jogo de bola no pé, algumas falhas até mesmo de defesas, mas nada um dia após o outro, né? O Hugo Souza ele é negociado, vai para o futebol europeu, e já no futebol português, já no time do Chaves, lá em Portugal, ele começa a ter um pico de maturidade. Ele começa a agarrar melhor e tudo mais, ao ponto do Corinthians fazer negócio com ele. Quando o Hugo Souza chega ao Corinthians, era aquela dúvida: quem é que vai ficar no lugar do Carlos Miguel? E aí, o Hugo Souza, ele domina a posição de tal maneira que o corintiano já vê ele como ídolo, porque ele abraça a cultura do clube, ele é um torcedor dentro de campo, ele se posiciona como um torcedor dentro de campo, e além do mais, o cara agarra pra caramba. O cara tem 2 metros de altura, tem uma elasticidade imensa, uma envergadura absurda, e é muito bom goleiro. Ele ainda é jovem, estava sendo cobiçado para jogar no Milan, por exemplo. Então, assim, meus amigos, o Hugo Souza, ele é gabaritado, um ótimo goleiro. Tem suas falhas, assim como qualquer outro jogador. E eu acho que futebol é momento e o Hugo Souza já pede passagem desde a temporada passada, sendo premiado, inclusive, com a Copa do Brasil, lá pelo Corinthians. Muita gente vai crucificar porque não tem inúmeros goleiros na frente. Rapaziada, eu acho que é o seguinte: ele seria na Copa do Mundo um terceiro goleiro, talvez segundo. E eu acho que é o momento de testar. Eu acho que estamos a alguns meses da Copa e posições ainda estão em aberto na seleção. Uma delas é o terceiro goleiro, que raramente vai jogar, mas se caso precisar, tem lá o seu jogador. Eu acho que a seleção brasileira pode sim dar essa oportunidade para o Hugo. Talvez, quem sabe, pós-Copa ele seja o primeiro goleiro, né, pensando num plano longo de 4 anos. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que minimamente se pode testar um jogador. O Hugo Souza é um goleiro que me agrada bastante. Como eu disse, tem suas falhas, tem seus elogios, seus méritos. E ele é um goleiraço, gente, é um goleiraço. Cansou de fazer inúmeras defesas difíceis, é testado e gabaritado no Corinthians, faz a diferença na hora das penalidades. É um goleiro de muita personalidade, não tem medo do jogo, tem muita confiança de si mesmo. E eu acho que agora a curva é para cima. Ele está chegando ali no pico da idade, do auge físico, técnico. Então, acredito que ainda o melhor do Hugo Souza está por vir.
O Hugo, desde a base, tratado como um goleiraço lá, por onde ele passou, seja no Flamengo, até mesmo na seleção brasileira, como eu disse para vocês, foi convocado para lá já, antes mesmo de começar a jogar nos profissionais. E agora no Corinthians está se desempenhando um goleiro que é do imaginário de quem conhece o Hugo Souza. É um garoto jovem, muito bom de bola, me parece ser uma pessoa muito boa também, merecedor, trabalhador. Então, repito, gente, eu acho que tá na hora sim do Hugo ser testado de fato na seleção. Teste é teste, meus amigos. Amistoso é para isso mesmo. Se não for bem, se sentirem que realmente deixa a desejar, vão para outro. Mas eu acho que o momento pede, desde o final do ano passado, e agora com esse destaque nas penalidades, vai se comprovando cada vez mais que o Hugo Souza é um goleiro de nível seleção brasileira, é nível de futebol europeu. Não à toa, o Milan está atrás dele. Se vocês concordam comigo, deixem seu like no vídeo, se inscrevam no meu canal e eu repito, comentem aqui. Vocês querem ou não o Hugo Souza na seleção? Vocês convocariam ele para a Copa do Mundo? Quero saber a opinião de vocês.